Boa tarde. É meio estranho falar assim, porque eu não vejo ninguém, né? Eu só me vejo aqui na tela. Eu queria agradecer a presença de todos. Eu estou vendo aqui, tem 50 participantes, né? Isso é ótimo. E a responsabilidade também aumenta bastante. Eu vou começar a falar, vou expor mais ou menos por uns 35, 40 minutos. Eventualmente eu vou mostrar uns slides, né, para alguns exemplos, algumas coisas que eu quero destacar. Mas, de modo geral, eu vou mais falar mesmo, né, porque para explicar, na verdade, desde o começo, o próprio título, né, a tradução como transposição cultural de discursos, né, porque ela envolve uma série de coisas. Né? Em primeiro lugar, a ideia de transposição. Né? Transpor significa tirar de um lugar e colocar em outro. Né? Então, a tradução é uma forma de transposição, de posicionar em outro lugar, né? Trans, o lugar que a coisa está, e colocando em outro lugar. Né? Cultural, obviamente, né? Porque quando a gente fala em tradução, nesse caso, nós estamos falando de tradução interlínguas. Né? Claro que tem outros tipos de tradução. Nesse caso, a tradução interlínguas envolve duas línguas, né? E se envolve duas línguas, ela envolve duas culturas, porque língua e cultura são coisas que são indissociáveis. Né? A língua, de certo modo, a língua reflete a cultura, né? E a cultura é a forma não linguística da língua, né? É a materialidade da língua. Né? Então, eu tenho discutido bastante a ideia de recusar a ideia do que se chamava antes de palavras culturais, porque para mim todas as palavras são culturais. É óbvio que algumas são mais marcadamente ligadas a uma dada cultura. Né? Óbvio que isso existe, é óbvio que certas coisas específicas, por exemplo, se traduzindo o russo, alguém traduzir samovar, né, que é aquele instrumento que eles usam para fazer chá, mas ele não é só um instrumento para fazer chá, ele não pode traduzir por chaleira, né? Porque samovar é diferente. Ele envolve, mais ou menos aqui como no Rio Grande do Sul, eu estou, né, mais ou menos como um chimarrão, não é simplesmente que tem uma cuia lá, tem uma bomba, tem uma coisa, põe uma erva e põe uma água quente. Na realidade, essa é uma forma de contato. Então, eu preciso explicar. De certo modo, você poderia falar de a cerimônia do chimarrão, né? Assim como se fala da cerimônia de chá japonesa, e também se vai falar da cerimônia de chá, da cerimônia propriamente, mas a prática comunitária de chá da Rússia, né, que usa um samovar, que não é simplesmente uma chaleira, mas um samovar, né, uma coisa específica. Eu posso dizer samovar, não preciso traduzir essa palavra para traduzir coisas do russo que façam sentido em português. Né? Então, eu tenho insistido bastante nessa ideia, né, de que é um trabalho de transposição, sabe? Não é intercultural, eu acho que é transcultural, né? Eu acho que a prática de tradução, na verdade, antecipou o surgimento da palavra transcultural, né? Porque desde o começo fez um contato, né? Ela estabeleceu contato entre culturas, né? Na base da passagem de uma cultura para outra. Trans no sentido de que não está nem em uma nem em outra, mas nas duas, né? E uma coisa interessante a se perceber é que também, quando nós já tive contatos diretos com autores, que acabaram passando a ler também em português, né, traduções de livros dele, e, de certo modo, essa tradução, esse modo de ver, né, essa maneira específica de ver em português o texto dele em inglês, foi influenciar futuros textos dele em inglês. É interessante, na verdade, perdão pela tosse, não é uma coisa de mão dupla. É uma coisa de mão dupla nesse sentido, né? Quando há uma abertura a outra cultura traduzida. Né? E aí podem perguntar, mas por que tu não usa a interculturalidade? Bom, eu não uso inter porque inter é pouco. Né? A interculturalidade supõe interação, etc., mas, de certo modo, ela mantém. É mesmo interdisciplinar. Hoje, falando de interdisciplinar, e o interdisciplinar significa mais de uma disciplina juntas de alguma maneira. Mas isso não resolve muito. Isso já se fazia há muito tempo sem esse nome. Então, se a gente falar de transdisciplinaridade, né, ou seja, eu não vou estar dentro de disciplina nenhuma, mas vou recorrer a todas que sirvam para aquilo que me interessa, a gente vai entender a ideia também de transculturalidade, quer dizer, eu vou para uma cultura, vou para outra, eu tenho que conhecer as duas culturas. Né? Também tenho insistido ao longo dos anos que o tradutor tem que ser um profundo conhecedor de sua própria língua, principalmente de sua própria língua, porque
Claro que ele tem que saber outra língua, mas acontece que ele precisa saber muito da língua dele, justamente para poder entender a outra língua. Para entender, ele precisa entender da dele. Ele tem que saber o que é a língua, entender da língua dele para então fazer isso. Né? Ou seja, a gente está sustentando que o contraste é uma parte intrínseca da interação, que ele é enriquecedor, que ele não é um motivo de perda. Né? Ou seja, o fato de que alguém fala de uma dada maneira, por exemplo, alguém pode diz em inglês, my cancer. A gente não fala meu câncer, nós falamos eu tenho um câncer, eu estou com câncer ou alguma coisa. Essa é uma maneira cultural de dizer. Então, quer dizer, se eu for traduzir literalmente e disser que alguém em português diz meu câncer, na verdade a minha tradução está errada. Porque ninguém diz em português, ou pelo menos não é o mais comum, talvez agora alguém diga, né? Talvez até por influência do inglês, mas normalmente não é comum que se vai dizer isso. Né? A gente afasta a doença da gente enquanto... Né? Isso a gente vê também nos médicos. Já tive contato com a gente, coisa de medicina, tive contato com médicos americanos, que eles são diretos, eles vão lá, fazem um exame e dizem para a pessoa que está com câncer tal, estágio tal, etc. Aqui não se fala assim, se faz uma série de... Então, quando a gente vai traduzir essas coisas, a gente tem que considerar as situações. Né? Claro que situações orais são muito piores do que situações escritas, né? Porque a escrita tem mais instabilidade e tal. Mas então, aí eu estou falando que a tradução é uma transposição. Ela é transposição cultural, porque cada língua associada à cultura, ou na verdade há várias culturas, né? Eu tenho inglês com culturas distintas, né? No francês também com mais de uma cultura, né? Canadense, belga, francesa, suíça. Se a gente for juntar tudo isso, nós vamos ver que não é a mesma cultura, não é exatamente a mesma coisa. Né? E agora para chegar ao discurso. Claro que a gente traduz um texto, né? Essa é uma briga enorme. Você fala, mas cadê o texto? Não, o texto continua ali, mas esse texto só faz sentido porque eu sei quem está escrevendo, a partir de que ponto de vista está escrevendo, né? Quem em termos de autoria, né? Não quem é em termos pessoais. Eu posso não conhecer o autor, mas ver dele uma imagem. Né? Então, por exemplo, quando eu vou traduzir livro, geralmente eu vou, quando tem, né? Eu vou no índice analítico e procuro nomes de autores, ou índice de nome, procuro nome de autor para ver qual é o autor mais citado, ou os autores mais citados. Porque eu tenho que traduzir pensando nisso. Esse autor teve um contato maior e trabalhou mais com essa bibliografia específica, ele está dialogando mais com esses autores do que outros. Em alguns casos, eu vou até ler os autores, eu pelo menos parte do que é citado, parte do que interessa diretamente, para poder saber do que ele está falando. Né? Então, isso é discurso, isso não é texto. Os textos sozinhos não me leva a ver muita coisa. Se eu for traduzir o texto literalmente, sem considerar uma série de outras coisas, essa tradução ela vai ficar ruim, né? De duas maneiras. Uma, porque se ela não levar em conta que ele está falando em inglês para um público em inglês, eu estou falando em português para um público em português, que eu sou, segundo a lei de direitos autorais, né? Autor de obra derivada, né? Quer dizer, eu sou autor de uma obra que é derivada de outra, mas eu sou autor, não sou simplesmente o transportador, né, da coisa, mas eu sou alguém que muda mesmo, né, que transpõe, né? Em vez de transportar, eu transponho. Eu altero, eu levo para algum lugar e adapto aquele lugar. Né? E esse é o grande problema, né, da tradução, porque a tradução é uma coisa assim meio estranha, que ela tem que ser fiel a dois senhores, ela tem que servir a dois. Ela tem que, de um lado, não ser fiel ao autor, o modo como o autor pensa na língua dele, e tem que ser fiel também àquele que vai compreender, e tem que manter a estranheza da cultura, do pensamento e tal, do autor estrangeiro, mas dizer isso de uma maneira, né, criar um sentido novo, de uma maneira que se entenda aqui. Então, eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, deixa eu achar aqui, agora eu vou mostrar um slide. Aqui, né, vou mostrar a tela. Acho que agora dá para ver aí o slide? Também esse slide tem uma série de coisas escritas. Né? Eu digo assim, para novos fenômenos, novas palavras. Havia em inglês, né, ainda, né, claro, as palavras motherhood, fatherhood e parenthood. Né? Motherhood tem a ver com maternity, fatherhood tem a ver com paternity e parenthood tem a ver com parental, né, quer dizer,
para designar os dois pais. Tá, isso é uma coisa biologicamente determinada. Mas, por longo tempo, ninguém dizia isso, porque antigamente, quando a gente via em inglês gender, ou sexo, a gente traduzia tudo por sexo, porque não havia ideia de gênero ainda. Quando a ideia de gênero surgiu, surgiram novas realidades, novas maneiras de dizer em inglês, né? No caso foi em inglês, né? E alguns livros vieram para cá e começaram a falar não de uma coisa biologicamente determinada, mas socialmente estabelecida, de várias coisas. Então, no lugar de motherhood, passou a surgir também mothering, né? Mother-in. Depois, fatherhood também começou a ver fathering, e parenthood começou a ver parenting, né? Parenting. E isso criou uma série de problemas, né? As editoras não queriam aceitar que a gente criasse novas palavras, mas nós fomos criando. E nós usamos, na verdade, o critério da gramática normativa. A gramática normativa diz, né, Celso Cunha e outros, diz que o sufixo agem designa uma ação constante, né? Uma ação constante é exercida constantemente, né? Então, veja, quando alguém exerce a maternidade, é uma mãe, né, biológica. Mas quando ela exerce a maternagem, ela não precisa ser mãe biológica, né? Pode ser avó, pode ser qualquer pessoa que exerça a função de mãe. Também, do mesmo modo, em vez de ter o pai pode estar paternando, né? E, finalmente, nós temos a última palavra, parentando, né? Quer dizer, isso são os derivados, mas era maternagem, paternagem e parentagem, né? Levou um tempo para que as editoras aceitassem e começaram a brigar. E uma vez disseram assim, mas essas palavras não estão no dicionário. Eu falei, bom, são palavras possíveis no português e só vão estar no dicionário depois que a gente colocar isso na tradução, porque o dicionário vai lá e vai recolher. O dicionário é uma fonte de consulta do uso, não é uma fonte de estabelecimento do que se deve dizer, mas uma fonte de recolha de possibilidades usadas, né? E, a partir disso, a gente trabalha. Mas não quer dizer que, porque não está no dicionário, eu não possa usar. Eu posso ter que criar, porque é um novo fenômeno, é uma coisa diferente de dizer. Eu não posso confundir, ser infiel ao texto e falar de maternidade quando é a avó, né? A avó não é mãe biológica. Então, se é uma avó, ela está exercendo a maternagem, mas não está exercendo a maternidade nesse sentido, né? Então, essa é a questão. Isso é uma coisa importante, né? Por isso que fica claro que a gente está traduzindo discursos, né? Fica muito claro. Outra, não é simplesmente que a gente vai lá e, como uma máquina, dá uma olhada e transforma a coisa o texto e o discurso de uma língua em outra. Na verdade, a gente faz uma série de trabalhos, uma série de transposições necessárias para fazer isso. Eu tenho que pensar nisso. Para usar isso, eu tenho que pensar. Já eu vou mostrar para vocês uma não tradução, né? Na realidade, essa não tradução é mais fiel do que a tradução, né? Porque a tradução não faria o mínimo sentido. Eu diria o que está escrito lá como um significado linguístico, mas discursivamente eu não estaria dizendo nada, eu não estaria mostrando aquilo que o autor queria mostrar. E o importante é isso, né? Transpor sentidos, não tem a ver com significado. E aí, nesse sentido, fica difícil falar que existem, por exemplo, sinônimos, né? E se usar aleatoriamente certas palavras só para não repetir, né? Dizer, vou usar isso porque isso é sinônimo. Essa coisa de sinônimo é complicada, né? Eu dei já há muito tempo, acho que em 2009, nesse livro da SBS, o exemplo de Babel, né? Que Babel, em árabe é uma palavra só, mas no aramaico, na antiga, da época da Bíblia, são duas palavras. Bom, ao que parece, o que se chamava de Torre de Babel era um zigurate, né? Um templo antigo, né? E existia lá na Mesopotâmia, lá na região agora que tem o Iraque, lá entre o Tigre e o Eufrates, né? E daí, em aramaico, são duas palavras diferentes. Uma significa porta do céu e a outra significa confusão. E aí é interessante, porque se a gente pega a Bíblia e vê a história da Torre de Babel, fala-se que no começo as pessoas estavam lá, né? Construindo uma torre porque elas queriam chegar até Deus, e aí todo mundo se entendia. Mas aí, como elas ficaram pretensiosas, pretenderam de fato chegar a Deus de alguma maneira ofensiva, Deus criou todas as outras línguas, né? Aí a gente vai ver como isso é simbólico, como isso é interessante, não pode ser entendido literalmente, mas significa o seguinte: por que tem duas palavras, uma positiva e uma negativa? É que no tempo em que as pessoas se entendiam, era positivo.
Quando as pessoas pararam de se entender, ela ficou negativa. Mas só que como o mesmo lugar é designado, e a definição de sinônimo é palavras que designam a mesma coisa, então, literalmente, uma palavra que fala que é confusão e outra que fala que é portão do céu, elas são sinônimas. Isso arrebenta com a ideia, porque sinônimo tem que ter o mesmo sentido. Essas palavras designam a mesma realidade, mas elas, o mesmo fato físico, mas na realidade elas estão falando de situações diferentes. No tempo que havia entendimento, havia uma palavra que era positiva. Quando o entendimento acabou, surgiu uma nova palavra para descrever essa situação negativa, essa situação de conflito. Então, isso é muito interessante, né? Perceber que a gente precisaria ver isso. Né? Hoje, quando se vê simplesmente Babel, tem um Babel só, mas acontece que são dois Babel. Né? Precisa ver qual é a Babel de que se está falando. Né? Então, é muito interessante, né? Essa ideia de... A gente tem que procurar isso. Né? E a ideia é do seguinte, não há palavras intraduzíveis. Não é que não tem palavra para saudade, mas ninguém precisa traduzir a palavra saudade para outra língua. Precisa traduzir a sensação correspondente ao que é saudade, né? Assim como tem outras palavras de várias línguas que não precisa traduzir literalmente, traduzir do português palavra por palavra, porque o que nos interessa é o sentido. Isso é uma coisa que está mais ou menos estabelecida, mas ainda causa muitos problemas, né? Ainda há uma visão muito textual, né? De dizer, simplesmente o tradutor vai lá, pega. Né? Agora eu soube, por exemplo, que a Feira do Livro de Porto Alegre não quer que um tradutor autografe a tradução dele, né? Dizendo que ele não é autor. Só que ele é autor, né? É autor de uma obra derivada, chama-se obra derivada, mas continua a autoria. Então, vocês veem que tipo de raciocínio e de trabalho faz um tradutor. Ele tem que entender das culturas, ele tem que entender o que aquela cultura está falando, ele tem que transpor isso para outra cultura, mantendo o jeito cultural da língua de origem, né? E respeitando as maneiras de dizer da língua para a qual ele está traduzindo. Né? Por isso que eu insisto em dizer que é uma questão de discurso. Eu trabalho basicamente com a teoria de Bakhtin, que é um russo, né? Que eu diria que ele tem uma teoria da traduzibilidade geral. Ele diz que qualquer coisa que se diz está sempre respondendo a alguma outra. Né? Então, quando a gente vai traduzir, de certo modo, a gente está traduzindo uma série de diálogos que um autor está tendo com não sei quantos outros autores. A rigor, na verdade, o trabalho do autor da língua-fonte, né, do texto-fonte, e o trabalho do tradutor não é muito diferente, porque eles estão o tempo todo também dialogando. Eu tenho percebido uma coisa muito, muito interessante, né, que cria uma série de problemas, e alguns países têm uma legislação que diz o seguinte: não importa de que língua tu está citando, na hora que vai traduzir para a língua tal, é preciso usar as edições já publicadas do livro. No Brasil não tem muito isso, né? E eu acho bom que não tenha, porque há uma série de confusões. Às vezes, agora eu estou traduzindo um livro que fala de Darwin. As traduções estabelecidas de Darwin, na verdade, não serviriam para o comentário que o autor está fazendo, porque ele está fazendo comentário do sentido que isso tem em inglês, e eu não posso transpor diretamente. Daí eu sou obrigado a retraduzir tudo, né? Eu posso até ler para saber o que estou dizendo lá, algum termo, né? Técnico, etc. Né? Sei lá, transespeciação, com especial, enfim, uma série de palavras específicas eu posso procurar, porque aí já está estabelecido na área da biologia, genética, etc., no Brasil. Mas o modo de expressão eu tenho que olhar com muito cuidado, porque o comentário feito em inglês está comentando um texto em inglês que diz de uma dada maneira. Eu tenho que ser fiel a isso. Então, outro exemplo, né, quando eu traduzir o texto de um francês, o tempo todo, o francês é membro de um grupo, o tempo todo ele falava nós, né? Tem um único momento que, de repente, ele fala eu. Né? E aí eu tive que discutir com o revisor e disse, porque aqui que deixou eu? Eu falei, porque estava eu. Mas deve ser um erro. Eu falei, não, é diferente. Eu verifiquei que todas as vezes que ele falava nós, ele estava falando de coisas compartilhadas pelo grupo dele. E quando ele disse eu, esse eu era uma opinião pessoal dele à parte disso. Eu tenho que prestar atenção nisso, é um trabalho do tradutor. Ele tem que ver esse discurso, né? Ver o que o autor está dizendo, o que ele quer dizer, o que ele quer conseguir dizendo, uma série de informações que a gente precisa ter para poder trabalhar, né? Eu preciso ter esses dados. De certo modo, eu digo que hoje
só se traduz com briefing. Eu preciso saber a quem se destina o texto que eu vou traduzir. Por exemplo, eu traduzi aquele escritor inglês, o Chesterton. Traduzi um texto dele sobre Santo Tomás de Aquino e sobre São Francisco de Assis. Eram dois livros que viraram um, né? Eram dois livros pequenos que viraram um livro maior, e foi traduzido para as edições de ouro. E eu achei muito interessante que o editor das edições de ouro, que me contratou para a tradução, conversou comigo e disse: olha, nós vamos te pagar um pouco mais, né? A mais, uma porcentagem lá, para que tu adapte melhor, mais o texto, ou seja, para que tu explique certas coisas. Por exemplo, um dos casos, o Chesterton falava Alice no País das Maravilhas, não, falava a Rainha de Copas. Tá. Então, a minha função era, por exemplo, colocar entre parênteses, ou em nota, ou até no corpo do texto, dependendo de casos lá, enfim, para facilitar a leitura desse público específico, né, colocar a Rainha de Copas de Alice no País das Maravilhas. Tal, né? Em alguns casos, né, aí, nesse caso era conhecido, eu não tive que explicar o que era Alice no País das Maravilhas. Né? Bastou a referência. Mas em outros casos eu explicava mesmo o que estava sendo dito lá, porque eles disseram que era para um leitor casual, alguém que lê por acaso. Eles tinham, não sei se existe ainda as edições de ouro, mas as edições de ouro tinham livros de bolso, livros pequenos, ou livros maiores, mas bastante ilustrados. Esse, por exemplo, era maior, era ilustrado, maior em tamanho, né? Formato e tal, não só em número de páginas, ilustrado, e trazia também um CD com o cantochão, né? Já que falava de monge, né? De São Francisco de Assis, etc. E esse público era público de banca de revista, público de ponto de ônibus, onde eles tinham livrarias, né? Em São Paulo, ali bem no centro, na Sé, eles tinham, por exemplo, livraria bem no ponto de ônibus, ali eles se concentravam as linhas, justamente para a pessoa que está lá esperando, de repente, comprar o livro. Então, não é um público especializado, né? Mas é um público que tem certo conhecimento e tal, e quer ter acesso a certas coisas. Então, é interessante, né? E eu fiquei espantado, porque pela primeira vez me pagavam para fazer o que eu sempre fazia, só que não tão explicitamente, né? Então, houve casos também que eu traduzi autores que não tinha nota nenhuma no texto original, eu pus 20, né? Porque para facilitar a tarefa do leitor. Se ele tivesse que parar cada vez para procurar as referências específicas da cultura americana, as designações de moradores de Oklahoma na época da seca, imagina, né? Como é que eles eram chamados, a pessoa não ia querer continuar a ler, né? Então, eu colocava uma nota, né? Eu sempre uso um critério, notas grandes, só se não houver jeito. Uma nota de tradutor, geralmente, não deve passar de 2 linhas. O ideal é fazer 1,5 linha. Então, eu punha lá a palavra, né? Eu deixava a palavra em alguns casos original e punha a nota dizendo designação dos habitantes tal, em tal época. Então, é todo esse trabalho discursivo, né? É um discurso. Na verdade, tu toma decisões sobre como tu vai se dirigir ao novo público, que é esse que está lendo o texto traduzido. Né? Esse que está lendo o texto traduzido não é o mesmo público. E dentro desse público tem uma divisão muito grande. Pode traduzir um livro para, sei lá, alunos de primeiro ano de alguma graduação, pode traduzir um livro para especialistas. Já traduzi filósofos, né? Textos de filósofos modernos, e eu não podia ter nenhuma nota, a não ser uma nota que indicasse alguma coisa do tipo, o autor tratou também desse assunto no livro tal, né? Isso eu podia pôr, porque era uma nota acadêmica. Mas não podia explicar nada, porque ele se destinava a filósofos. Não era, é diferente quando eu faço livros que falam de filósofo e que são usados para treinar para alunos, né? Treinar alunos na graduação, na pós, etc. E aí tem a coisa, né? Nós temos que criar estratégias tradutórias, né? Nós temos que criar estratégia tradutória para traduzir sentido. E aí eu vou dar um exemplo. Eu estava traduzindo o livro Psicanálise e Transversalidade, né? Do Félix Guattari, e daí aparece, né? Ele estava discutindo, Guattari estava discutindo um comentário do Laplanche sobre um comentário do Lacan, em que Lacan brincava com certos sons, né? Principalmente o L, né? com algum tipo de coisa, né? E
Se eu traduzisse literalmente o que estava sendo dito em francês, ficaria uma coisa ridícula. O que importava era um jogo sonoro que estava ali, que era uma maneira de remeter ao jogo sonoro do Laplanche, que remetia ao jogo sonoro do Lacan. Quer dizer, uma coisa muito interessante. Ou seja, eu tinha que saber que ele estava se referindo ao Laplanche, eu tinha que saber que Laplanche estava se referindo ao Lacan, ou seja, eu não posso não conhecer certos assuntos e traduzir esses assuntos. Eu preciso, de certo modo, até estudar. Eu traduzia coisa de câncer e tal para o inglês, eu lia literatura em inglês sobre câncer, né? Eu estudava, eu ia no Hospital do Câncer, na biblioteca médica para estudar, para saber o que estava sendo dito. Né? Na época que as fundações pagavam para traduzir para o inglês, rendia muito mais do que traduzir para o português. E aí, tem um caso lá que ele vai falar num texto, era uma série de artigos, um dos artigos chamado de um sentido ao outro, né? Ele vai usar duas frases. Uma, né? Le sénateur Bourgeot lit son journal, e Le Bourgeot lit de la Rivière. Né? O senador Bourgeot, Bourgeot, lê seu jornal e aborda alegre, ou bonita, ou bela, como se quiser, né? Do rio. Le senador Bourgeot lit son journal, Le Bourgeot lit de la Rivière. Então, o que é vital aqui? Bourgeot lit e Bourgeot lit. Quer dizer, Bourgeot lit e Bourgeot são exatamente iguais. Escrito não parece, mas no som a gente tem que saber disso. Está traduzindo a língua, tem que saber alguma coisa sobre a língua para saber que isso é importante. Né? Essa relação sonora é o sentido do discurso. O texto de Isabela Marques do Rio, senador Bourgeot lê seu jornal, se eu só traduzir isso, não vai ter graça. Né? Eu não vou resolver nada. Para resolver, eu tenho que criar uma outra solução. Essa outra solução foi inventar o ser doente, ou ser doente, de que fala Heidegger, para dizer de uma relação, e o ser doente, doente junto, né? Doente junto, que procura ajuda. Né? Então, é o caso em que a não tradução é que é relevante, é ela que mostra a relação que o autor quer mostrar. Também a gente vê bastante isso quando ele brinca em francês com eu e jogo, né? Que é je, que é quase a mesma coisa, tem um ligeiro alongamento, né, de vogal, quase imperceptível, e escrito, né? Escrito a gente percebe. O problema é quando a gente tem que dizer isso, jogo e eu, fica estranho, né? Jogo e eu. Em alguns casos, a gente teve que inventar algumas outras coisas, né? Soluções outras para dizer, mas isso depende do tipo de texto que se está traduzindo, de se é importante esse trocadilho. Em alguns casos, a gente traduz literalmente com uma nota dizendo, olha, aqui um jogo de palavras entre eu e jogo. Né? Quer dizer, o que está em jogo no eu, o jogo do eu do jogo, enfim. Né? Então, depende, são vários casos, mas o que importa é que, de toda maneira, a gente faz isso para transpor, né? A gente faz isso de modo que seja compreensível para quem está lendo o tipo de coisa que o autor está falando. Então, a gente trabalha basicamente com o efeito que o autor do texto original quer causar. Né? O que ele pretende realizar com isso? Qual é o ato que ele quer realizar dizendo isso? Né? Por isso, é preciso saber, fora a língua como sistema, é preciso saber, ter toda uma ideia cultural, etc. Eu falo de algumas experiências. Durante anos, eu traduzi e falava mais ou menos algumas línguas, né? Achando que estava tudo bem, né? Até que, anos depois, eu viajei, fui para países correspondentes à língua com que eu trabalhava, e lá eu levei o maior susto e descobri que eu não sabia nada, né? Quer dizer, eu sabia a língua escrita, eu sabia um monte de coisa, conseguia uma série de coisas, mas a língua oral eu não entendia tanto quanto eu pensava lá, né? Entendia aqui falando entre brasileiros, eventualmente algum deles vinha aqui de contrário e falava, mas eu acho que eles adaptavam a língua, né? Estavam em outro país, e lá eu descobri como há uma série de coisas, né, que a gente só aprende no contato, né? Há certas coisas. Se eu não tivesse feito isso, eu não poderia ter traduzido, por exemplo, um texto de uma vidente, né, que traduzi já essas coisas autoajuda e tal, mas o texto de uma vidente francesa que usava uma série de expressões coloquiais, sem a vivência pessoal, né? Hoje, a gente pode pegar também pela internet, tem muita coisa registrada que a gente podia usar, mas sem esse saber, tu não consegue fazer certas coisas, porque tu vai
talvez normalizar tudo, colocar tudo formal quando é para ser coloquial. E isso é um grande problema, né, que eu acho que a gente, tradutor, tinha que brigar bastante para que os revisores fossem melhor remunerados, né, fossem bem pagos, para que eles também se especializassem e soubessem essas coisas. Né? Para não acontecer casos estranhos. Uma época, quando se começou a falar de célula-tronco, a Loyola trouxe um livro para traduzir, e daí o livro dizia o seguinte, né? Quando falava de célula-tronco, ele dizia derivar células-tronco. É um processo interessante. De certo modo, eles extraem, né, de um tecido certas células e fazem uma série de operações e tal, né? E são células específicas, etc. E tal. Aí ficou a palavra derivar. Essa palavra, no livro enorme, ficou em todo lugar que aparecia do Rive, né, ficou derivar. Só que eu tinha consultado padres, médicos, geneticistas, etc., e cheguei a uma conclusão que dizer criar ia ofender todo mundo, religião, etc., né, ofender a própria dignidade humana. Produzir e aparecer que, olha, uma coisa humana que está produzindo, é máquina, é um material, é uma mercadoria qualquer, extrair parece uma coisa violenta, né? Então, a ideia não, vai ficar derivar mesmo. Vai ficar derivar. Mas aí, o que eu estou querendo comentar é que me chamaram na editora um dia e disseram, olha, o revisor disse que está cheio de erros. Aí, como o final veio cheio de erros, era essa mesma palavra escrita 500 vezes, né? Aí eu brinquei e falei, olha, uma coisa é certa, eu sou coerente, né? Se isso é um erro, está errado em tudo, que é a mesma palavra errada, né? Da mesma maneira. Então, aí nós temos disso aí duas lições. Uma, que é preciso tomar muito cuidado, né? Para não criar um padrão rígido dizendo, olha, existe isso, portanto, não pode existir aquilo. Se nunca ninguém tinha falado de célula-tronco, nunca tinha dito que se fazia, como é que ela surgiu, vinha a ser usada de alguma maneira no laboratório, e alguém lá, em inglês, criou a palavra derive, a gente tinha que inventar alguma coisa. No caso, parece uma tradução literal, derivar, mas é mais interessante dizer derivar por essa série de motivos, discursivamente, do que tentar usar alguma coisa específica que crie problemas com algum público, com alguma coisa, que ofenda alguém, né, que afete a dignidade. Né? Já tem coisa demais afetando a dignidade da gente, para a gente ainda arrumar nesse caso. Então, derivar, fazia sentido dizer derivar, porque era uma palavra teoricamente assim, né, neutra. Né? Então, esse é um problema. Mas o tradutor não tem obrigação, né, de ir lá pesquisar isso para dizer, olha, essa foi a melhor solução, porque se, considerando as outras possíveis, não ia dar certo. E aí eu entro na outra coisa, né, quer dizer, o tradutor tinha que trabalhar numa parceria com o revisor. E o revisor, portanto, tinha que ganhar melhor para poder se dedicar mais para ser, de fato, uma parceria. É injusto que o tradutor ganhe bem mais do que o revisor, né? Porque isso não estimula um monte de gente boa, inclusive tradutores ótimos, a serem revisores também, né? E isso vai criando problemas. E a outra coisa é que, apesar de tudo, ainda hoje, as editoras têm o hábito de tentar manter a coisa um texto muito formal, mesmo quando não está formal. É interessante, esse livro que eu estou traduzindo agora, que é de inglês, né, foi escrito em 86, ele fez uma revisão em 2006, há uma série de expressões coloquiais, há ironias, piadas, etc., e se eu escrevesse isso nos artigos científicos, né, da universidade que eu escrevo, iam recusar dizendo que não era científico. E eu acho interessante. Falei, um dia eu vou pegar esses textos desses autores famosos aí que usam expressões coloquiais, brincam, etc., e vou colocar como se fosse minha em algum lugar, né? E vão recusar, e depois eu vou dizer, olha, mas isso foi do autor tal famoso, que todo mundo acha ótimo, que ele pode, né? E eu não posso, então. É isso. Então é interessante ver esse tipo de coisa. Eu costumo dizer, né, o Luiz Fernando Veríssimo, né, escritor gaúcho, tal, sempre tem uma expressão, uma crônica interessante, em que ele diz o seguinte: temos que cometer um erro de português por semana para mostrar para a língua quem é que manda nela, né? E daí eu digo também, olha, a gente tem que criar uma série de palavras que digam realidades novas para poder mostrar para as editoras quem é que manda na língua, que são os usuários, são os falantes. Né? Eu acho que a gente tem que fazer isso. Isso se aplica também à tradução automática.
Eu acho engraçado que falam assim, as soluções da máquina. A máquina não apresenta solução nenhuma. A máquina, né, a tradução automática, a máquina de tradução, a memória de tradução, ela é alimentada por nós. Se alguém vai lá e põe como tradução de alguma coisa X palavra, ou X expressão, alguém foi lá e pôs isso. Eu já trabalhei com isso, eu já fiz glossários, eu trabalhei com uma firma francesa, eu fiz glossários, era um glossário internacional, né, de não sei quantas línguas, eu fiz a de português, e para isso eu tive que ler de 3 ou 4 línguas outras, né, para ver como é que era e dizer da melhor maneira em português. E aí o que acontece? Quando a máquina vai traduzir, ela vai pegar essas opções que eu pus, que o chinês pôs, que o americano pôs, o australiano pôs, essas coisas estão lá. Sabe? Mas fomos nós que colocamos. A máquina não tem solução nenhuma, ela é automática, ela vai fazer aquilo que eu digo. Né? Eu não uso tradução automática, a não ser como auxílio de digitação. Eu não tenho que digitar, né? Eu posso usar uma tradução automática, mas com um programa que eu tenho, que eu uso e que eu adapto. Eu crio minha própria memória de tradução, eu digo para ele que fazer, ele erra menos e eu digito menos. Né? Ele faz um trabalho grosso, ele erra menos, né? O aparelho, lá, o software, e eu digito menos do que é bom. Eu reviso, eu tenho mais tempo para fazer o trabalho sai com melhor qualidade, né? Isso eu fiz mesmo, já testei, né? Falei assim, mas essas traduções automáticas, mas essas traduções automáticas aí são fora de contexto, tu não alimenta. Então, eu trabalho com o Trados, por exemplo, que alguns acham que é antigo, mas para mim funciona. Eu tenho lá meu dicionário, minha memória de tradução, um dicionário especializado dele, uma série de coisas. Eu tenho textos inteiros que eu alimento e vou dizendo, olha, aqui tu diz isso, ali tu diz aquilo, e ele vai fazendo, ele me poupa a digitação, eu sou mais eficiente, porque aí eu fico lendo mais do que cansando a mão, né? Isso é uma coisa fundamental, né? Quer dizer, a grande coisa da memória de tradução, e até da tradução automática, né, é deixar, de certo modo, quer dizer, deixar o tradutor mais tranquilo para ele fazer um melhor trabalho. De certo modo, isso nos tirou o trabalho, né? Mas tirou o trabalho no sentido dos textos mais elementares, das coisas da comunicação imediata, que na realidade não faz muita diferença, né? Mas não tirou de obras técnicas e tantas outras obras que não adianta colocar na máquina lá, que ela vai criar uma série de coisas. No caso das células tronco, por exemplo, stem cell, né? S-T-E-M, cell, a tradução automática punha pilha de ASCII, né? Quer dizer, cell com pilha, e stem, que pode ser caule, haste, etc., com pilha de ASCII. E ela está errada, ela não é uma solução de máquina, essa é uma tradução literal. Pegou 2 palavras e traduziu. Ela não viu que célula-tronco é um composto, né? A máquina não conseguia ver isso. Hoje até consegue, mas para isso ela não consegue decidir quando é e quando não é. Por exemplo, se eu colocar lymph node e lymph node junto, ela não vai saber qual é a diferença, se é linfonodo, né? Linfonodo ou se é linfonodo, se é para separar ou juntar. Uma série de coisas ela não sabe, ela consegue fazer outras coisas, mas não é bem assim. Né? Então, basicamente, a questão é por que a máquina nunca vai substituir a gente? Porque nós temos sentimentos e temos corpo, né? A gente consegue ter sensibilidade, sentir, ter intuição, olhar uma coisa ali e ver o que é aquilo, né? E aí é interessante, né? Que quando a gente vai traduzir, a gente não lê como todo mundo lê e não escreve como todo mundo escreve. A gente procura ver o discurso na inserção da cultura fonte, a gente procura ver esse discurso do ponto de vista da cultura para a qual a gente está traduzindo, e daí a gente faz essa transposição, essa transfiguração do discurso da língua, de uma língua para outra língua, dentro da cultura. Né? É preciso dizer de uma dada maneira. Né? Se, em inglês usaram derive, não usaram create, não usaram produce, não usaram make, para a célula-tronco, né? Nesse caso, correspondeu. Aqui também haveria uma série de ofensas a vários grupos, né? De religiosos, de médicos, disso, daqui, se dissesse uma coisa dessa, extrair, etc., coisa, né? E em outros casos, lá diz de um jeito que é aceitável, que já não é aceitável aqui. Isso é uma coisa que a gente percebe em qualquer lugar. Outro dia eu estava vendo alguém aqui no Rio Grande do Sul, né, onde eu estou falando, que pediu a informação e a pessoa, quando deu a informação, usou um imperativo, e ela, como não era desse lugar, ela levou o maior susto, parecia que a pessoa estava dando ordem a ela nem disse, né? E a pessoa vai lá assim, onde fica,
Tu vai não sei para onde, tu pega isso, tu faz aquilo, né? Sabe? Isso para quem conhece a cidade, significa que está dando uma descrição. Para quem não é da cidade, quando ouve, está a impressão de que está em ponto. Não, tu vai ter que fazer isso, né? Mas não é, esse vai aí não é um imperativo, ele é um descritor. Ele está dizendo, para chegar a tal lugar, a pessoa vai e faz não sei o quê, né? Então é interessante, né, estar sempre atento a essas várias sutilezas, esses vários elementos para, então, poder traduzir, poder fazer isso. Então, o tradutor, quando faz isso, ele é um mediador. Ele pega da cultura, leva para outra e enriquece as duas, porque no momento que eu leio da minha língua, da maneira como minha língua pensa, um pensamento diferente, uma coisa diferente, uma ideia diferente. Por exemplo, quando eu vejo maternagem em português e veio de uma discussão feita em inglês, eu começo a pensar, tá, então existem duas realidades. Existe mãe biológica e existem pessoas que exercem a função de mãe. Isso, para mim, é um enriquecimento cultural. A tradução nunca tem perda, ela sempre é um ganho. Acho que já passei do horário. Então, agora estou aberto a perguntas, queixa, reclamações. Alô? Alô? Ah, peraí, cadê a mãozinha? O meu não tem mãozinha. Porque não sou eu que peço a palavra, eu já tenho a palavra. Entendeu? Como eu já tenho a palavra, eu não peço a palavra. Deixa eu ver se está no painel. Perguntas, espera aí, achei um lugar aqui. Tá, agora eu estou vendo aqui. Agora, peraí, que é uma tela muito pequenininha. Peraí. Vou ver que é tão pequenininho isso aqui que eu não enxergo. Vou ver se eu abro essa tela. Oi, tal, boa tarde. Mas sabe por que não fica amplo, né? Tudo bem, o problema é que eu não consigo ver. Boa noite, boa tarde, Rosânia. Não apareceu. Agora apareceu a tal mãozinha. E tem o nome de um monte de gente aqui. Quando aparece o nome, é uma pergunta. Deixa eu ver. 1636 eu não tenho. Aqui apareceu o nome de um monte de gente. Quando eu cliquei na mãozinha, apareceram os nomes. É tão pequenininho isso aqui. É muito pequeno. Eu não consigo ver. Estou mandando aqui, Fabíola, Joel, tal, mas eu não consigo ver o que está escrito. Deixa eu ver se põe de tela cheia, alguma coisa do tipo. Não. Encaixar. Modo da janela, deixa eu ver se o modo da janela eu consigo. Também não, eu não estou conseguindo. Deixa eu ver aqui. O slide do modo da apresentação não tinha posto, né? Aqui tem a relação de participantes. Sim, mas eu cliquei na relação de participantes em pessoas que têm uma interrogação e não apareceu a pergunta.
Eu ver se aparece. Peraí. Não consigo ver. Agora eu abri um outro painel aqui, maior. A partir de que horas foi? Agora, está aqui. Ademir Silva, 16h36, né? Ah, tá, beleza, tá ótimo. Ademir, obrigado pela pergunta. Na verdade, está bem além da aquisição de linguagem, porque a aquisição de linguagem é um processo natural, né, de uma época, né? E é ela que vai criar a possibilidade de a gente adquirir esse saber, né? Porque esse saber nosso de tradutor é um saber especializado, não basta eu saber conhecer as duas línguas como falante para traduzir. Eu tinha um amigo agora, infelizmente já falecido, né, que viveu muito no exterior, e que ele pensava em português e inglês ao mesmo tempo. Ele era capaz de começar a falar em português e terminar em inglês, e ele não sabia a diferença, né? E uma época ele começou, ele dizia alguma coisa em português, em seguida dizia a mesma coisa em inglês, ou vice-versa, e falaram para ele, tu está traduzindo? Ele falou, como assim traduzindo? Para mim, eu estou dizendo a mesma coisa, né? Então, quer dizer, ele tinha adquirido as duas línguas, e aí ele discutia comigo, dizendo, aí eu não vejo a língua como tu vê, como tradutor. Tu descobre erros que eu jamais vou descobrir, porque eu penso ao mesmo tempo nas duas línguas. Então, para mim, está tudo certo. Como eu já entendi, eu não consigo ver. Então, tem uma coisa que se fala muito na área de tradução, que os melhores tradutores não são os bilíngues perfeitos, aqueles que adquiriram duas línguas ao mesmo tempo, né? Porque para eles, eles não veem o contraste, né? Para então ver a diferença entre uma língua e outra, e daí, como eles já entendem, uma tradução para eles pode passar, porque eles já sabem o que é, né? Ou seja, eles conseguem perceber o desvio sem dizer que é um erro. Ao passo que para um tradutor, então a gente tem que adquirir uma outra linguagem, tem que adquirir, na verdade, não é a linguagem, mas saber sobre a língua, tem que saber sobre a possibilidade. Por exemplo, quando eu falei do sufixo agem, né, de paternagem, parentagem, eu tinha que saber que existia um sufixo agem, que ele designava uma ação contínua exercida por alguém, para então eu poder propor essa solução. É nesse sentido que eu estava falando, essa aquisição de um saber sobre a língua, que é um saber especializado, né? Não é o mesmo saber. Quando a gente dá aula para tradutores, a gente não dá aula de língua como se dá aula para aprender a língua. A gente dá aula sobre a língua, né? Diferente. E, claro, para professor também, professor de língua, a gente dá aula sobre a língua, mas sobre como ensinar a língua. E para o tradutor é como usar a língua, né? Quer dizer, como perceber coisas na língua. Não sei se respondi, mas pode perguntar mais um pouco. Tem uma pergunta. Deixa eu ver. Ah, tá. Teve que traduzir o mesmo texto para duas línguas e sinto-me sempre frustrada porque Fabiana Araújo, porque parecem outros textos. Mas são outros textos, é isso que eu estou tentando dizer, né? Eles são outros textos, de fato. E isso é que é certo, tem que ser outros textos. Porque se for o mesmo, se a gente deixar certas coisas da língua, eles vão ficar ilegíveis, na verdade, na outra língua. Isso acontece em muitas partes. Vocês podem ver a tradução do Lacan em português, ficou uma coisa estranha. Que em vários momentos tem frases do tipo o inconsciente é essa instância que, né? Essa instância é um certo do francês lá, certo? Né? Do francês, que na verdade é um proforma, ele não tem tradução. Ele estava dizendo o inconsciente é a instância, em outros casos ele estava dizendo o inconsciente é uma instância, porque ele estava falando de mais de uma instância. Né? E aí quando se manteve, né, aquela coisa, aquele temor reverencial, se Lacan escreveu, esse eu tenho que manter, eram traduções muito linguísticas, não viam o discurso. Né? Tem que parecer outro texto. É interessante que, né, a gente tem que falar, né, a gente tem falado, que tem que parecer o texto em português, ou seja, o mesmo discurso, mas dito, o mesmo discurso, mas dito na outra língua, né? Inclusive, a gente faz, às vezes, aposta entre tradutores, né? Para traduzir certos textos, de olha, se tu deixar uma única marca aí que pareça francês, tu paga um jantar ou coisa parecida, né? E o desafio é justamente esse, né? Tu não tem que ficar frustrado, né? Eu vou dar um exemplo de um autor. Eu traduzi um autor um dia, né? E
algumas pessoas foram estudar no país dele, né, e ele perguntou como é que foi a tradução dele para o português. Falaram, alguém lá, cada um deu opinião, mas alguém lá falou que não gostou. Ele falou porque não gostou. Porque tinha uma parte no texto que ficou difícil na tradução. Não, tinha uma parte da tradução que ficou difícil. E o autor perguntou, mas como é que estava no original? Estava difícil. Aí o autor disse, então é uma boa tradução, porque ele manteve isso, né? Ou seja, eu disse a mesma coisa em português de maneira diferente, mas com o mesmo grau de dificuldade, a mesma maneira. A boa tradução, na verdade, ela está dizendo com outro texto, porque ela está inserida em outro discurso. Então, ela tem que ser. Se ficar muito parecido, será literal. Se for literal, não é uma boa tradução, porque é um jeito específico de pensar, né? Por exemplo, cansa muito se tu pegar um texto traduzido em francês que tenha isso não é senão, isso não é senão. A gente não usa tanto não é senão, não é senão. Isso é coisa típica do francês, né? Aí, quando a gente vai traduzir, a gente tem que mudar isso, tem que tirar esse senão, porque senão fica cansativo para nós. Senão fica cansativo para nós, né? E agora, tem coisas que são maníacas, né? Eu não posso colocar dois mentes juntos, mesmo que tenha na língua original, porque dois mentes juntos tem eco, não sei o quê. Isso é uma coisa que eu não sei se hoje ainda estão ligando, mas a gente ainda segue basicamente a regra. A gente sempre põe, né, um sem mente e outro com mente. Quando são três também, né? Próxima, distante e auditivamente, digamos, né? Alguma coisa assim. Mas eu acho que não é para ficar frustrado, não, pelo contrário. Eles são outros textos, eles não parecem só, eles são de fato outros textos. Porque justamente eles estão sendo transpostos para outra língua, né? Que pensa de modo diferente, que tem texto, não é a língua, mas enfim. Reflete um pensamento distinto, né? Não é o mesmo. Né? Tá. Outra aqui da Kátia Vives. Olá, quando o tradutor encontra uma solução para um caso especial e faz a transposição e seu texto vai para o mundo, como o tradutor fica sabendo que a tradução surtiu efeito positivo? Olha, geralmente a gente não sabe muito. Em alguns poucos casos, tu tem algumas surpresas, né? No caso, por exemplo, de parentagem, paternagem, etc., eu me lembro que primeiro eu briguei para que saísse do livro e daria um ano ou dois começaram a surgir essas palavras começaram a surgir em vários livros, de vários lugares, começou a surgir na internet, aqui, ali, acolá, né? Isso foi muito legal. Também, uma vez eu traduzi um livro que eu criei uma palavra lá, tipo, financiarização ou financiarização, e dali a pouco ela foi sendo usada. Então, isso são os casos raros, né? E que a gente consegue, né? É difícil a gente saber disso. Agora, tem as coisas engraçadas também. Uma vez eu estava procurando na internet uma solução para uma coisa e apareceu um texto que eu tinha escrito e eu já não lembrava, né? Eu vim traduzir, eu inventei uma palavra que até servia, mas eu também já não lembrava, não estava guardado, né? Mas isso faz muito tempo, na época que não tinha memória de tradução. Hoje a gente tem memória de tradução, a gente guarda, tem nosso vocabulário, tem nosso glossário, a gente guarda nossas coisas e faz assim, né? Pena que a gente não consiga sempre saber, em alguns casos raros, né? Depois de mais de 30 anos de tradução, em alguns casos eu consegui ver que, sabe, olha, resolvi uma coisa lá complicada que quase ninguém chegava, né? E daí agora tá por aí, né? Mas também não precisa, tu pode ter uma outra maneira para a gente ver. Tu vê quanto livro vendeu, por exemplo, tu vai ver quanta gente me leu, né? Na verdade, o tradutor é mais lido que os autores, né? Se considerar que eu traduzi mais de 400 livros, né, de várias línguas, alguns com não sei quantas edições. Nenhum autor fez isso, né? Nenhum desses autores que eu traduzi escreveu tanto quanto eu, né? Então eu sou mais lido que eles, nesse sentido. Né? Mas também uma outra forma de a gente saber se o efeito positivo é quando não recebemos feedback negativo. Uma única vez eu fiquei feliz porque elogiaram minha tradução. Sabe o que disseram que ela era? Uma tradução competente. Eu falei, o máximo que o tradutor pode pedir que digam é isso, né? O máximo. Uma tradução competente, ou seja, é uma boa tradução, mas é só isso, né? Porque geralmente falam que a gente é traidor, que a gente faz tudo errado, que a gente só faz coisa negativa. Deixa eu ver mais aqui. Sim. Eu não só reviso meu tradutor, eu não só reviso meu revisor, como eu gosto de mandar
até um relatório para ele, diz, olha, eu usei isso, isso e isso, essas palavras que parecem estranhas, complicadas, eu achei em tal lugar, eu faço uma espécie de relatório e dizer tudo isso, né? E daí, quando vai lá e fala, olha, mexeu, né? Porque aí vai lá, vai para a revisão, depois manda e pedem para dar uma olhada, eu dou uma olhada de fato e vejo uma coisa. Em alguns casos eu discuto, dizer, olha, sinceramente, eu não concordo aqui. Em alguns casos é ótimo, a gente discute, conversa e chega a alguma coisa. Mas já cheguei a um momento de tensão em que eu tive que dizer para a pessoa, em vez de brigar, né? Eu falei para a pessoa, escuta, nós estamos num trabalho em equipe, se a gente for ficar brigando aqui, discutindo dessa maneira um pouco, enfim, deseducada, descortês, nós só vamos prejudicar todo mundo. Eu acho que a gente não devia ficar assim, não precisa se irritar. Se eu tenho uma perspectiva, tu tem outra, vamos trabalhar junto. Mas eu acho que é bom a gente começar a ver o revisor. Eu até, quando posso, agora eu fiquei uns anos fora da tradução para a editora, mas na época que eu estava mais ativo, eu até gostava de escolher o revisor. Né? Alguns que eu conhecia diziam, por favor, eu gostaria que mandasse para tal revisor, porque a gente tem certa afinidade. Tá? Isso também é uma coisa interessante. E eu já orientei agora dissertações e tal, né, já fui para a banca de tese, e fala justamente sobre isso, a relação do revisor com o tradutor, a relação do revisor com o autor, né, em alguns casos escreve uma dissertação e a gente faz uma revisão, né, e aí às vezes fala que o revisor vai só ver a gramática, não sei o quê, mas não é, o revisor vai ver uma série de outras coisas. Então o revisor é fundamental, porque quando tu está traduzindo, tu fica cego, tu não vê certas coisas. E é uma coisa engraçada, né, que o erro é uma coisa inevitável na vida do tradutor. Quando chega o livro, depois de ter sido revisado por ti uma vez, pelo revisor, por ti, por todo mundo, de novo, 3, 4 revisões, aí escapa alguma coisa. Quando o livro chega impresso, que tu abre, cai exatamente naquele lugar que tem aquele livro. É incrível, é uma coisa impressionante. Né? Quando eu dava aula para intérpretes, né, treinava lá intérpretes para coisa, ele dizia, professor, nós morremos de medo de errar. Eu falei, mas não precisa ter medo, vocês vão errar. É intrínseco ao trabalho, né, de interpretação, principalmente a interpretação, né, uma coisa na hora, lá imediata, mas também na revisão, é intrínseco haver algum erro, alguma coisa. Alguns erros a gente supera, consegue ver, né? E os bons intérpretes fazem coisas do tipo. Primeiro, uma vez eu estava numa palestra, o intérprete traduziu a palavra técnica lá de uma maneira, e alguém falou para ele, né? Foi lá na cabine, ou deu um recado, sei lá, e disse, olha, não é bem isso. Aí ele falou assim, na próxima vez que a palavra ocorreu, ele disse, ah, sim, porque isso, tal e tal, que eu tinha dito erradamente aquilo, né? Sabe? E ele continuou, ou seja, ele foi lá e reconheceu, ele se autorrevisou. Isso é bem interessante. Vejamos aqui. Maravilha. Então, o inglês e o francês são línguas muito diferentes, parece que o texto fica sempre parecendo outro. Exatamente. Quanto mais parecer outro, melhor. Olha, não há coisa mais horrível do que tu ver o Derrida traduzido para o inglês igualzinho ao francês, que aí não faz sentido nenhum, sabe? E aí tem outras experiências. Eu traduzi lá as obras completas de Santa Teresa de Jesus, né, que é do século XVI, espanhol do século XVI, e na época a editora me mandou a edição em português de Portugal, né? Olha, o português de Portugal daquela época, para mim, era mais incompreensível do que o espanhol. Eu não conseguia entender. Era melhor eu me virar para o espanhol, tentar procurar no dicionário unilíngues de espanhol os usos daquela época, né? E é engraçado, é para descobrir interessante como o espanhol variou menos, né? O espanhol ibérico, né? Não o nosso aqui, variou menos do que o português nesse sentido de século. Do século XVI até o XX, a variação do espanhol foi menor, né? Não houve tanta mudança. Né? E tal. Mas isso, mais uma vez, como eu estava dizendo, parecer diferente é ser diferente, na verdade, e tem que ser diferente, porque há modos específicos de dizer. A gente vê isso até em coisas elementares, né? Em coisa de dizer nem todos e todos não, né? Quer dizer, sabe? As expressões específicas. Uma experiência interessante é estar num lugar que se falam várias línguas e tentar ficar, digamos, 1 hora falando 3 línguas diferentes, passando de uma para outra. Sai de um grupo, fala com o outro e tal. Tu começa a errar o que a gente chama de palavras estruturais, né? Tu começa a não saber se tu fala assim, o i, essa, o quê, porque essas palavras são as fixas da estabilidade. O sentido tu consegue lembrar a palavra para dizer, mas as palavras são automáticas, né? Essas palavras que são assim. Então, essa coisa automática faz que o texto fique diferente, e tem que ficar diferente, né? Obrigado pelo elogio.
a Bíblia. Então, mas é isso, né? A ideia de que, ou seja, tá, viver a cultura de idioma ser traduzido, bom, talvez a gente não consiga viver diretamente sempre, né? Mas, pelo menos hoje, a gente tem acesso a uma série de informações que nos ajudam, né? Mas, de fato, para traduzir textos técnicos, antropologia cultural, eu não preciso propriamente viver na Inglaterra para traduzir um autor em inglês, mas para traduzir certos autores que trabalham com a linguagem não técnica, eu acho que alguma ideia disso a gente tem que ter. Eu acho que o tradutor deveria ir ao local da cultura, né, ao local da cultura da língua que ele vai traduzir, para ter um choque cultural, né, para sofrer lá um pouco e perceber que é um modo de dizer, né, que às vezes não está na palavra, mas no modo de usar essa palavra. Né, isso é muito interessante. Né? Então, quer dizer, pelo menos conhecer a cultura local, é preciso conhecer. Eu mudei muito de opinião depois que eu fui para esse país. Né? Agora, por exemplo, eu estou aqui perto do Uruguai, agora eu vejo que hoje eu consigo falar e entender espanhol de uma maneira que eu jamais imaginei, e que o que faltava era isso. Por isso que eu brinco, eu sou contra curso de língua. Acho que curso de língua tem que ter um semestre na escola e o outro tem que ficar o semestre inteiro no país da língua lá, porque eu acho que aí resolve. Né? E isso vai, né? Viver a cultura local, o idioma ser traduzido, pelo menos da melhor maneira possível. Se for o caso, a gente pode ouvir e assistir vídeo na internet, ir a lugares onde tem falantes desse país para conversar, para discutir. Inclusive, quando eu fui, agora é muito tempo eu não faço, eu nunca fui intérprete de cabine, que eu não tenho competência para falar para as costas das pessoas, eu não sei, tem gente lá que tem essa habilidade maravilhosa, que fala muito bem, eu preciso olhar para quem está me ouvindo para poder falar, né? Então, eu fazia essas consecutivas, o autor falava, em seguida eu falava, eu ficava na frente do público junto com ele, né? Principalmente na universidade eu fazia isso. E o interessante é que eu saía e um dia antes eu procurava a pessoa que ia fazer a palestra, que eu ia traduzir, para conversar. E isso, os vários intérpretes que escreveram sobre interpretação dizem que isso é ótimo, tem que ir procurar para conversar, até para saber como é a pessoa. Porque vai que no meio ele conta uma piada e tu não conhece nada, sabe, do jeito de ser dele, tu não vai entender a piada, não vai poder contar a piada para o outro. Né? Porque ninguém manda aquele texto e lê, né? Então viver, ou pelo menos ter algum contato mais próximo com a cultura local. Com a cultura local. Porque, claro, tu pode saber, sem conhecer o Canadá ou nada do Canadá, tu pode saber que eles usam o passé simple, né? O passado simples, da forma do passado simples, não como o francês, que usam uma forma composta do passado lá em Paris, etc. Né? Tu não precisa, isso tu pode aprender fora de lá, mas ver certas ironias, certo modo de pensar, né? Isso só tendo contato de algum tipo. Hoje está mais fácil porque a gente pode ter. Naquela época minha, a gente passava assim, a gente era tradutor de língua escrita, não fazia muito essas coisas, e aí a gente, na verdade, não sabia certas coisas de língua. A gente sabia, porque é engraçado, por mais que a gente queira ser professor de língua bom hoje, a gente não consegue acompanhar a mudança da língua sem estar no país. Portanto, toda a língua que a gente ensina na escola é atrasada, né? Está um tempo atrasado, né? Tá, e aí, como é que eu fui me especializando? Olha, eu comecei, na verdade, traduzindo qualquer coisa, porque é o que aparecia. Né? Traduzir coisa de tinta, traduzir coisa de educação, de história, de psicanálise, de tudo. Depois eu comecei a gostar mais especificamente de filosofia e tal, e comecei a traduzir filosofia, porque era uma coisa que eu lia bastante, eu gostava de ler, né? E em alguns casos eu achava os textos estranhos. Daí eu comecei a ler, né, alguns originais e tal. E uma época começou a haver certa dificuldade de coisa, mas havia umas fundações, tipo Rockefeller, Ford, etc., que pagavam para autores brasileiros publicarem em inglês. Aí eu comecei a escrever, traduzir para o inglês na área de medicina. Aí eu acabei tendo que estudar medicina. É engraçado que eu nunca traduzi, nem para estudante, um texto de medicina do inglês para o português, mas eu escrevia para os médicos, né, em inglês. E era interessante, porque as revistas mandavam um briefing dizendo como é que tinha que ser feito, havia todo um padrão. Isso, olha, é uma coisa muito boa. Mas depois eu resolvi voltar para a universidade, né? Hoje eu continuo sendo um tradutor que está na academia, mas comecei a ter orientando de mestrado, doutorado, passei a ser supervisor de pós-doutorado, etc. Começa a ter um monte de coisa, 40 horas.
aí já não traduz do mesmo jeito. Mas agora eu estou voltando mais especificamente para a área de ciências humanas mesmo, né? Porque é a minha área, né? A área que eu trabalho, eu leio bastante coisa sobre comunidade, cultura, etc. Aí eu estou traduzindo agora antropologia, filosofia, uma série de coisas, mas eu acho vital que a pessoa comece a se especializar. O tradutor deve se especializar, porque ele vai ficando cada vez melhor naquilo que ele faz, né? Sabe, quando eu comecei a traduzir, um dia um juramentado me disse que eu não sou juramentado, nunca quis ser. Né? Quando eu estou juramentado, eu comentei com ele uma coisa de tradução, ele falou assim, tu é daqueles que querem entender o que está sendo dito para traduzir, né? Ou seja, isso era uma coisa negativa. Hoje eu descobri que ele estava errado. Na área quando se traduz, eu já vi, quando se traduz um contrato, e tu não entende, tu pode cometer um erro, criar um problema, criar uma briga enorme entre duas empresas, porque tu não entende do assunto, está só traduzindo as palavras. Né? Ele dizia que não. Os advogados vão discutir justamente essas falhas. Eu falei, não, mas se a pessoa está propondo uma coisa na página 2 e outra na página 6, tem alguma coisa errada. Ele dizia que não. Né? Mas quando a gente vai fazer livro, eu não sei como é que funciona, eu sei que mesmo na área técnica há variação linguística, há diferença, há uma série de coisas, né? Mas eu acho que a especialização é fundamental, porque primeiro tu cria um público, né? Por exemplo, o meu agora está sendo, como tem a internacionalização dos programas de pós-graduação, algumas revistas estão publicando versões em inglês, eu traduzo dentro da minha área para o inglês. Né? Traduzindo de semiótica, de estudos bagdinianos, sobre tradução, enfim, as coisas que eu conheço eu estou trabalhando, né? Mas eu acho que é interessante a pessoa ver uma área que tem afinidade, que gosta, tal, sua área de especialização em geral, e daí partir para isso, né? Sabe? Se especializar. Eu me especializei, aos poucos foi acontecendo, de repente eu falei, olha, o que eu gosto mesmo é ciências humanas e tal, e eventualmente para ganhar dinheiro, uma época, sabe o que eu fazia? Eu traduzia textos de ciências humanas do francês e do espanhol, e traduzia para o inglês na medicina porque dava dinheiro. Aí eu podia pegar um livro que não pagavam muito, mas que eu queria traduzir porque eu gostava. Né? Então, enfim, mas também eu sou um senhor, né? Eu tenho 63 anos, então eu vivi muito, passei por muitas coisas. Né? Olha, livro para o estudo da tradução, eu indico o meu, né? Esse. Conversas com o tradutor. Não, mas tem muita gente, tem Mona Baker, né? Tem o Humberto Eco, de um livro chamado Em Outras Palavras, né? Tem um livro da Susana Campos Lages, né, que é da EDUSP, chama-se Walter Benjamin, Tradução e Melancolia, que são considerações sobre tradução. Tem uma tradução do Riquet sobre tradução, tem um texto do Riquet sobre tradução, existe traduzido, acho que em espanhol também. Na verdade, hoje tem uma multiplicidade, né? Tem aquele Conversas com o Tradutor, que eu e a Ivone Benedetti editamos. Tem uma série de livros. Hoje eu tenho lido bastante as coisas do Anthony Pym, né? E alguns autores, mas a maioria dessa literatura é em inglês, né? A maioria dessa literatura é em inglês, né? Snell Hornby, uma série de autores, né? Mas tem muitos autores, na verdade. Mas aqui também tem, olha, Sua Majestade o Intérprete, eu esqueci o nome do autor. Tem um outro intérprete que também escreveu um livro chamado Fidus Intérpretes, que é a coisa lá que é o juramentado, né? Quer dizer, o intérprete fiel, né? Fidedigno, né? É aquela coisa que o Tabelião fala lá, e dou fé, né? Então, há uma série de livros assim. Eu estou falando principalmente desses que são escritos por tradutores, porque eles são mais práticos, não são bem teoria, né? Então, quer dizer, meus esse Sua Majestade o Intérprete saiu pela parábola, né? E esse outro, eu devo ter por aqui. Bom, mas, enfim, Sua Majestade o Intérprete, que saiu pela parábola, e esse Filho dos Intérpretes, que é de outro tradutor, Rio Velder, e eles conversam com o tradutor, são um livro interessante, né? Que falam do ponto de vista do tradutor. Ademir, eu não sei se ajuda a reduzir a distância cultural diretamente, né? Mas eu acho que colabora bastante. Porque é interessante, quando a gente faz esse trabalho de localização, que agora chama de localização, que é essa adaptação cultural e tal, e quando a gente faz isso, na verdade, a gente acaba tendo contato com as pessoas que têm da outra língua,
certo modo, a gente, às vezes, negocia, né? Em alguns casos, já fiz, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, que é um texto básico em inglês que ia ser traduzido a não sei quantas línguas ao mesmo tempo, e aí nós tivemos um contato geral entre tradutores de várias línguas, né? Claro, tudo em inglês, para então chegar a estabelecer um consenso, né? Então, eu acho que ajuda, sim. Pelo menos entre certos grupos, né? Assim, quanto mais parecer outro, melhor. Assim, nesse sentido, sim. O problema, veja, o espanhol e o português são parecidos em umas coisas e bem diferentes em outras, né? E aí complica, né? Aí complica. Às vezes tu pega um texto que aí tu vai, para traduzir para o outro, ele não vai fazer sentido se a gente mantiver aquilo, né? Mas não é que vai tornar diferente, eu acho que já fica diferente, né? Porque a maneira de pensar é diferente. Eu quero dizer isso, né? Que próximo, a língua, as palavras, o modo de ser parece próximo, mas o modo de pensar não é bem próximo. Inclusive, tem diferença, né? Se é o espanhol da Espanha, o espanhol do Uruguai, ou da Argentina, né? Há especificidades aí. Né? É que é difícil, eu sei que tu está falando e sabe o que eu estou falando, mas é difícil a gente chegar a um consenso. O que eu estou chamando de ser diferente? Ou seja, não é diferente, é outro. Né? Na verdade, não é um texto diferente, diferente no sentido que é um texto outro que não corresponde àquele. Não, é aquele texto dito em outra língua, né? Por isso que ele é diferente. E eu digo, quanto mais parecer outro, melhor, no seguinte sentido, quanto mais tu te afastar da forma específica da outra língua, melhor, porque tu está escrevendo para quem não é dessa língua. E é engraçado, vocês sabiam que tem tradutores que podem ler, por exemplo, Harry Potter, podem ler em inglês, etc., mas já adoravam ler as traduções da Lia Wyler, né? Eu era né, de ler a tradução, ler a original, ler a tradução, justamente para ver como é que ela tinha resolvido uma série de coisas que a gente achava interessante, né? E aí via que, dizia, olha, corresponde ao que ela está dizendo lá em inglês, mas não é a mesma coisa, é diferente nesse sentido. Né? É como aquilo que eu usei, o ser doente e o ser doente, que não era uma tradução, mas para poder dizer certas coisas. Era a Lia que criou, por exemplo, quadribol, não sei o quê, enfim, uma série de criações, né? Que fazem sentido para nós. Né? Mas tem beisebol, aí fala ainda basquetebol, agora abrevia para basquete, né? Então, quer dizer, nesse sentido que a tornar é diferente. Eu não vou tornar diferente, mas o modo de pensar já é diferente. Sabe, uma vez eu estava tão nervoso no Uruguai que eu falei tão rápido que o Uruguai entendeu o espanhol que eu estava falando. Né? Porque eu estava falando mal. Então, tão nervoso que não dava. Aí diz, agora tu relaxa, etc. Tu vai ver. Então, o tradutor ele pode estar nervoso, ele tem tempo. E daí é assim, bom, há uma maneira de dizer que é típica do espanhol, há uma maneira de dizer que é típica do português. Eu vou só passar de uma para outra para poder criar o mesmo efeito, né? Sabe? Porque tem coisa que a gente tem que considerar, por exemplo, no Japão, quando um funcionário é repreendido, ele sorri para a pessoa, o chefe que está repreendendo. Aqui, se sorrir é ofensa, lá é respeito. Né? Agora, pensa na língua, né? Na linguagem, no discurso. Como é que eu vou fazer isso? Né? Como é que eu vou transpor, né, esse sorriso? Né? Ou seja, ela está lá no Japão. E ele sorriu, tal e tal, e eu tenho que dizer. E ele baixou a cabeça em respeito, ou coisa parecida. É diferente nesse sentido. Né? É diferente porque a maneira assim. Sim, algumas partes não mudam muito, na verdade. Mas nem sempre é literal, depende, né? O que eu estava dizendo, há uma diferença, a gente estava discutindo isso ontem por outro motivo, dizer saiu o sol e o sol saiu, né? Aparentemente está dizendo a mesma coisa, né? Saiu o sol é porque o sol não estava saindo, né? O sol não estava saindo, a gente esperava que saísse, então provavelmente estava nublado. E dizer o sol, saiu o sol, eu estou enfatizando saiu, e o sol saiu é simplesmente a descrição, o sol saiu, ou seja, era a hora de sair, será 6h30 da manhã, o sol saiu, apareceu ali. Então, é diferente a depender de quem diz o que como. Né? Bom, então, as perguntas foram basicamente essas, não sei se eu respondi, mas eu gostei muito de pensar nessas coisas, sabe? É bem interessante, a gente podia continuar depois, se quiserem depois mandar por e-mail pergunta, eu posso conversar com vocês mais adiante. Acho que excedi o tempo aí, mas tudo bem. Obrigado pela participação. Obrigado por todos. Obrigado.
É ótimo contar com a presença de vocês aqui. É bom a gente pensar, né, junto, assim, ó, o que a gente faz afinal, né? Para que a gente foi se meter nisso? Obrigado. Obrigado também a SBS pela oportunidade, né, Patrícia?